Todos queremos mostrar o nosso valor, não é mesmo? Mas e se eu dissesse que o maior talento de alguém pode ser, na verdade, o seu maior perigo? Hoje vamos mergulhar na primeira e talvez na mais contraintuitiva das leis do poder. Nunca, mas nunca mesmo, ofusque o mestre. Parece um paradoxo, certo? Desde pequenos que aprendemos que mostrar os nossos dons, o nosso brilho, é o caminho para o sucesso. Só que a história e a psicologia do poder contam uma história bem diferente. Uma história em que a maior virtude de uma pessoa pode, ironicamente, provocar a sua queda. Como é que isso é possível? Bem, a primeira armadilha neste jogo é o que a nossa fonte chama de o erro mortal do talento. E é um erro que não nasce da maldade, mas sim da ingenuidade, daquela crença de que um bom trabalho por si só vai ser sempre recompensado. É aqui que está a desconexão fundamental. A intenção é positiva, claro, a gente quer agradar, quer impressionar, mas o resultado do outro lado da mesa é muito, muito diferente. Medo e insegurança. Ao tentar provar o próprio valor, podemos, sem querer, fazer com que uma figura de autoridade se sinta ameaçada na sua própria posição. E isso é um curto-circuito perigosíssimo. A fonte chama isto uma falha de percepção mortal. A gente acredita que exibir os nossos dons gera admiração, afeto, mas a realidade é que, muitas vezes, o que gera é o oposto. Um superior pode até sorrir, dar os parabéns, mas por dentro a sua insegurança está a ser ativada. E na primeira oportunidade não vai promover a pessoa mais brilhante, mas sim a menos ameaçadora. O que nos leva, então, diretamente à primeira lei para navegar neste terreno tão delicado. Não ofusque o mestre. A lei é simples. Faça com que as pessoas acima de si se sintam confortavelmente superiores. Isto não é sobre ser mediocre, de forma alguma. É sobre ser um mestre da psicologia humana. É uma gestão estratégica da insegurança dos outros, porque, no fim do dia, até o rei mais poderoso teme pela sua coroa. E atenção a duas armadilhas bem subtis aqui. Primeiro, às vezes nem é preciso tentar. A presença natural, o carisma de alguém, já pode ser suficiente para ativar a insegurança de um superior. E segundo, nunca se deve confiar no favoritismo como um escudo. O favorito que brilha demais torna-se um alvo. A história está cheia de protegidos que voaram demasiado perto do sol e foram derrubados justamente por quem os ajudou a subir. Então, como é que se aplica isto na prática sem anular as próprias competências? Não se trata de esconder, mas sim de jogar nas sombras com a inteligência. Vamos ver algumas estratégias. As táticas são, na verdade, uma forma de generosidade estratégica. Faça ao seu mestre parecer mais inteligente, finja um pouco de ingenuidade para que ele possa partilhar a sua sabedoria. Cometa um erro aqui e ali, algo inofensivo para que ele possa salvá-lo. E a jogada de mestre, quando tiver uma ideia brilhante, atribua-lhe publicamente o crédito. Faça com que a sua vitória seja também a dele. E a psicologia por trás disto é fundamental. Um mestre que não pode partilhar a sua experiência sente-se inútil, obsoleto. Ao pedir ajuda, não se está a mostrar fraqueza. Está-se a oferecer-lhe validação. Negar-lhe isso por se ser demasiado competente não é um sinal de força, é um convite à ira. Mas isto não é uma lei de submissão eterna, de todo. É uma lei de estratégia. E toda a boa estratégia tem a sua contrajogada. Chegou o momento de explorar a inversão. Quando e como é que se deve, finalmente, brilhar? A tática depende inteiramente da força do mestre. Se ele está seguro no trono, a paciência é a arma. É preciso esperar. O poder com o tempo enfraquece. Mas, se ele é uma estrela cadente, se já está em queda, a estratégia inverte-se. Não se deve afundar com o navio. Em vez disso, a fonte sugere que se acelere discretamente a sua queda, superando-a em momentos-chave. O timing é tudo. No final, o que tudo isto revela é que o jogo do poder raramente é sobre a realidade objetiva. Não é sobre quem é o mais talentoso ou quem trabalha mais. É sobre a gestão das aparências e a compreensão daquelas emoções humanas, tão frágeis, que se escondem por trás das máscaras da autoridade. A lição final é esta, e é brutalmente simples. O poder é um jogo de aparências. E nesse jogo, brilhar mais do que o mestre talvez seja o maior erro de todos, porque desafia a percepção mais importante, a de quem está no topo. E esta ideia não é nada nova.
O filósofo do século XVII, Baltasar Gracián, resumiu-o de forma implacável. A superioridade de um súbdito em relação ao seu príncipe não é só estúpida, é fatal. Palavras duras que ecoam através dos séculos a lembrar-nos que esta dinâmica é tão antiga como o próprio poder. O que nos deixa com uma questão final a pairar no ar. Neste complexo jogo de poder, a discrição é uma virtude ou é uma fraqueza? É uma ferramenta necessária para sobreviver e avançar ou um compromisso com a própria autenticidade? A resposta talvez não seja a mesma para todos e depende inteiramente do jogo que cada um decide jogar.